E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem por aí, como está tudo bem por aqui. Nós estamos na terça-feira, e terça-feira, quando é divulgada a mensagem do QGR. Lembra? Então, de terça-feira, a gente já começa a falar sobre a nossa mensagem, sobre aquilo que nos foi revelado através do Espírito Santo, para que a gente comece o movimento QGR. E esta semana, o movimento do QGR vai ser de cura e libertação, né? E aí você fala, mas como eu vou curar? Como eu vou libertar? Como eu vou fazer isso? Deixe que Deus faça isso através de você. Não é sobre nós, é sobre Ele, né? Mas Ele também nos deu autoridade para fazer isso. Então fique tranquila. Esta semana tudo que você precisa ser curado, tudo que você precisa libertar, coloque neste movimento do QG. Coloque e transborde para as pessoas, porque você vai ver os milagres, as curas e as libertações que Deus ele vai fazer através de você. E para inaugurar este movimento assim de Jesus, por assim dizer, eu vou ler aqui um texto com vocês. O texto que eu gostaria de ler é o de Mateus, é o capítulo, 17 de Mateus, e depois você pode ler com mais calma. Mas eu vou ler aqui alguns versículos em específico que é para você sentir esse movimento, tá? Então, e entender também como que Jesus ele deu essa ordem, como que Jesus nos deu a autoridade para curar e libertar pessoas. Então, ali fala que no 14 fala assim, ó, quando eles chegaram onde estava a multidão, um homem se aproximou dele, ajoelhou diante dele e disse, Senhor, tenha misericórdia do meu filho, porque ele é epilético e está doente. Ele cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-los. Então veja, esse homem ele estava trazendo seu filho, que era epilético, que se machucava várias vezes, porque ele caía várias vezes na água, no fogo e acabava se machucando. Eles levaram a Jesus e aí esse oficial ele se ajoelhou aos pés de Jesus e falou assim, por favor cura meu filho, porque eu levei aos seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Né? E Jesus disse então em resposta, ó geração sem fé e pervertida, até quando terei de continuar com vocês? Até quando terei de suportá-los? Trago-no aqui. Jesus censurou então o demônio e esse saiu dele e o menino ficou curado daquele momento em diante. Então, os discípulos, presta atenção, então assim, o que Jesus ele fez ali? Né? O oficial levou lá, os discípulos não conseguiram curá-lo, então ele levou Jesus Cristo. E Jesus ainda falou, ô geração, por que eles não tinham conseguido curar esse menino? Jesus falou que eles eram uma geração sem fé. Por isso que eles não tinham conseguido curar. Então, qual é a capacidade que Jesus vê de cura nas pessoas? A fé. Né? Porque ali dizem que os discípulos não tinham conseguido curar porque eles não tiveram fé. E então aí, no 19, diz assim, ó, então os discípulos se aproximou de Jesus em particular, né? Depois que tudo havia acontecido, provavelmente ali envergonhados com o que tinha acontecido, ele perguntou, né? Por que nós não conseguimos expulsá-los? E Jesus respondeu, e é aí que está o código dessa semana. Ele lhe respondeu, porque tem pouca fé. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte, move-se daqui para lá, e ele se moverá, e nada lhe será impossível. Presta atenção no código, gente. Presta atenção nesse código. Então, os discípulos ali, envergonhados daquilo que tinha feito, envergonhados por não ter conseguido, né, ali expulsar aquele demônio, ele simplesmente falou, Jesus, por que nós, Senhor, não conseguimos fazer isso? E aí Jesus disse assim, porque por terem pouca a fé.
E olha, era quase nada, porque ali Jesus falou assim, ó, e eu lhes digo que se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Por que Jesus mencionou ali o tamanho de um grão de mostarda? Porque é o grãozinho menor que existe. É um grãozinho de mostarda. Então ele falou, se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai dizer a esses montes, mova-se daqui para lá e ele se moverá. E mais, e nada lhe será impossível. Então, o que torna para nós as coisas impossíveis? A fé. Nós não temos fé, né? E Jesus falou que não precisa ser uma fé grande, né? Muitas pessoas falam assim: eu tenho uma fé grande a mover montanhas. Jesus falou que não precisa ter uma fé grande a mover montanhas, a movimentar montanhas. É uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que com a fé do tamanho de um grão de mostarda você já vai movimentar montanhas. E ainda mais, nada lhe será impossível. Então, a semana do QGR é cura e libertação. Então, coloca diante desse movimento a sua cura. Do que, Maria? De qualquer coisa que você acha que tem que ser curado. Coloca diante deste movimento a sua libertação. Libertação do que? Qualquer coisa pelo qual você tem que ser libertado, né? De qualquer coisa, coloque neste movimento, né? Nossos encontros do QGR acontecem no sábado às 18 horas, então fique atento aí, né? O meu Instagram, ele é o Maria Santos Oficial 01. Então, ele acontece, lá nós colocamos os temas e os horários, tudo certinho do QGR. O meu QGR é só para mulheres, ele acontece todos os sábados às 18 horas e ele acontece tanto presencial como online. Então, você pode participar de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo até, né? Então, façam esse movimento junto com a gente. Acredite, tenham fé que tudo que você colocar nesse movimento, que você tiver fé que será curado e será libertado, já é. Você já conseguiu. Porque se esse movimento é de Jesus e ele disse estas palavras, as palavras de Jesus não voltam a ele sem resultado. As palavras de Deus não voltam a Deus sem resultado. Então, se você acreditar e tiver fé, com certeza essas palavras se cumprirão na sua vida. Então, vem com a gente para esse movimento de cura e libertação dessa semana. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e transborde esta mensagem para outras pessoas.